Irmãos, domingo passado nós fomos exortados pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor, a perseverarmos no andar em santidade. Os irmãos se lembram, né, da mensagem. E uma coisa que o Senhor nos ordenou naquela ocasião foi fazer com que a palavra de Cristo habite em nós ricamente, não de maneira pobre, que a palavra de Cristo habite ricamente em cada um de nós, e que nós deveríamos fazer isso diariamente, que nós deveríamos estabelecer horários no nosso dia a dia para oração, leitura e meditação da palavra do Senhor. Então, o Senhor tratou isso conosco, domingo passado. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Após você ter ouvido a mensagem de domingo passado, essas orientações aqui que o Senhor deu, que na realidade são ordens, do Senhor, você fez o que Ele mandou? Você estabeleceu horários no seu dia a dia para orar, ler e meditar a palavra do Senhor? Você fez isso? Não. Você não fez? Então, irmãos, a mensagem hoje vai ser a mesma. O Senhor vai falar conosco as mesmas coisas, basicamente, que Ele falou domingo passado. Porque, de repente, nós não obedecemos ao Senhor. Então, o Senhor, Ele vai falar basicamente as mesmas coisas e, claro, Ele vai acrescer mais alguns versículos para confirmar a sua palavra. Então, a mensagem de hoje tem como tema: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Esta é o tema da mensagem de hoje. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E o texto está lá em Colossenses 3, versículo 16. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou se não, preste bastante atenção naquilo que o Senhor está falando conosco. Então, Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Lá em Tiago 1, o apóstolo escreveu assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Então nós ouvimos a palavra do Senhor domingo passado, e de repente não fizemos o que o Senhor mandou. Então nós nos tornamos apenas ouvintes e não praticantes da palavra. Então o texto diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, amados, nós temos sim que ouvir a palavra
do Senhor. Mas não apenas ouvir, temos que praticar a palavra do Senhor. E como que nós, irmãos, praticamos a palavra do Senhor? Obedecendo a palavra do Senhor, aquilo que Ele diz. Então, a palavra de Deus que a gente lê, que a gente medita, que a gente ouve, não é, irmãos, para obtermos conhecimento intelectual. Porque nós ouvimos a palavra de Deus, por exemplo, agora, todos nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Então nós ouvimos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, e não é apenas, irmãos, para obtermos conhecimento intelectual, como alguns supõem, mas é para renovar a nossa mente, para que a nossa vida seja transformada. Se eu desejo que a minha vida seja transformada, a minha mente precisa ser renovada. E só há uma maneira, e só há uma coisa que renova a minha mente, é a palavra de Deus. Então, estamos enganando a nós mesmos, caso a palavra de Deus não esteja renovando a nossa mente. Como diz o texto aqui, se a palavra de Deus não está renovando a minha mente, é porque eu estou enganando a mim mesmo. Não está renovando a minha mente, consequentemente não está transformando a minha vida. E se a nossa vida não está sendo transformada, é porque a nossa mente não está sendo renovada pela palavra. E para que a mente seja renovada pela palavra, precisamos ouvir a palavra do Senhor. Aleluias. Amém, amados? Olhe bem, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Então, 6 vezes, se eu não errei a conta, 6 vezes nos evangelhos, Jesus disse assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por 6 vezes, irmãos, Jesus disse isso àqueles que estavam ouvindo aquilo que ele estava falando, que é a palavra de Cristo, a que tem que habitar em nós ricamente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E lá no livro do Apocalipse, por 7 vezes, irmãos, Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, como que eu sei que eu tenho ouvido? Como que eu sei que eu tenho ouvidos para ouvir o Espírito de Deus? Pela minha fé e obediência à palavra de Deus. Minha obediência, irmãos, a tua obediência, a nossa obediência é uma prova de que ouvi o Espírito, acreditei em tudo aquilo que Ele falou e fiz tudo o que Ele mandou. Eu vou repetir. Como que nós sabemos que temos ouvidos para ouvir o Espírito? Porque Jesus, ele disse assim, quem tem ouvidos, ouça. Então, para ouvir o Espírito, eu preciso ter ouvidos, não orelhas, ouvidos. Então, como que eu sei que eu tenho ouvidos para ouvir o Espírito? Pela minha fé e obediência naquilo que Deus fala, naquilo que o Espírito está falando. Então, a minha obediência, a minha fé, a minha obediência são provas, de que eu ouvi o Espírito, acreditei em tudo naquilo que Ele falou e fiz tudo o que Ele mandou eu fazer. Então, quem recebe a bênção do Senhor, segundo o livro do Apocalipse, lá nos 3 primeiros capítulos, lá dizem que tem um pessoal lá que recebe a bênção do Senhor. Sabe quem são? Os vencedores. Os vencedores receberão a bênção do Senhor. E os vencedores, irmãos, são justamente aqueles que têm ouvidos para ouvir o Espírito, que presta atenção em tudo aquilo que o Espírito está dizendo.
Não apenas para adquirir conhecimento intelectual, mas para que a sua mente seja transformada, para que a sua mente seja renovada, sua vida transformada e obedecer tudo aquilo que o Espírito está mandando fazer, né? A Ângela orou e pediu na sua oração para que Deus nos revele tudo aquilo que nós estamos fazendo de errado e tudo aquilo que nós precisamos nos consertar, né? Então, esta palavra não é de igreja, essa palavra não é de pastor, não é de apóstolo. Essa palavra, irmãos, é de Deus. É Deus falando conosco através do seu Espírito. E para mim, e para nós ouvirmos a voz do Espírito, eu preciso ter ouvidos bem atentos para ouvir aquilo que o Espírito está falando. Então, se eu não estou obedecendo ao Senhor, é porque eu não estou tendo ainda ouvidos para ouvir o seu Espírito. É mais ou menos assim, irmãos. Deus está falando e eu não ouço. Eu não tenho ouvidos para ouvir o que o Espírito está falando. O Espírito está falando, mas eu não ouço o que ele está falando. Eu não ouço porque justamente não tenho ouvido para ouvi-lo. E também porque o meu coração ainda está distante do Senhor e dos seus eternos propósitos. Irmãos, porque quando Deus fala, nós precisamos ficar quietos para ouvir o que Ele está nos dizendo. Nós temos que nos acalmar, né, para ouvir a voz do Espírito, né? Então a minha mente, ela só é renovada, irmãos, pela palavra de Deus, a palavra que eu ouço do Espírito de Deus. Consequentemente, a minha vida será transformada. Amém, irmãos? Por isso que o Senhor, Ele insistiu, né, hoje, em nos dizer as mesmas coisas. Porque Ele nos pediu, domingo passado, né, para nós estabelecermos todos os dias horários específicos para oração, leitura e meditação da palavra. Como nós fazemos para alimentar o nosso corpo físico. Nós acordamos em horários determinados, tomamos café, nos alimentamos, vamos para o trabalho, meio-dia é hora do almoço, a gente almoça, né, geralmente este horário, 4 horas da tarde a gente faz um café, né? Então são horários determinados para alimentar o nosso corpo físico, porque nós precisamos ter saúde. À noite nós temos um horário determinado para a janta, né? Alguns também têm um horário um pouco antes de dormir, tomar um chazinho, alguma coisa. Então todos esses horários estabelecidos da nossa alimentação é para cuidar, irmãos, da nossa saúde física. E quanto à nossa saúde espiritual? Eu só leio a Bíblia, oro no domingo, quando participo da celebração ao Senhor? Não, irmãos, nós temos que todos os dias, por isso que o Senhor nos mandou, todos os dias nós temos que ter horários específicos para orar, ler e meditar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Todos os dias a gente ouve aí nas mídias, né, na televisão, os números, né, daquelas pessoas que foram infectadas e que morreram por causa da Covid-19, né? E já passou de 100 mil, né, mortos aqui no Brasil. Então todos os dias esse número é atualizado. A gente ouve aí na televisão, no rádio, nas mídias sociais. Mas me veio uma pergunta, irmãos, enquanto eu me preparava essa ministração. Qual o número daqueles que deixaram de congregar por causa da pandemia provocada pelo coronavírus?
em quantas pessoas será que deixaram de congregar por causa desta pandemia? E a palavra de Deus já nos exortou várias vezes, uma exortação até recente: nunca deixe de congregar. Mas, infelizmente, irmãos, algumas pessoas deixaram de congregar. Mas que número é esse? Eu tenho ouvido, irmãos, de pastores, né, que aproximadamente 50% dos membros de diversos ministérios não retornaram às celebrações presenciais. 50%. Então vamos imaginar uma congregação, uma igreja com 100 membros. Né? Aí a igreja voltou às celebrações presenciais e de repente só retornam 50 irmãos e os outros 50 não retornam. Então esse número, a meu ver, é assustador. Né? Mas por que isso aconteceu? Onde será que estão esses irmãos que não apareceram, que deixaram de congregar? Todos nós, irmãos, poderíamos dar diferentes respostas, né, para essas duas perguntas. Por quê e onde será que estão esses irmãos? Mas eu creio, irmãos, que a única resposta certa é a de Jesus. É o que a palavra de Deus nos diz. Lá em Mateus 6,21, Jesus disse assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, esses irmãos que deixaram de congregar, sabe onde eles estão? Onde o coração deles está. Exatamente aí. Então, a gente assim percebe que a pandemia do coronavírus, ela também tem revelado o coração de muitos crentes. Onde o coração de muitos crentes está. Então, isso, irmãos, é triste, né? É muito triste saber que há pessoas em diversos ministérios evangélicos apenas por conveniência. Não estão ali por causa de Jesus, por causa dos propósitos eternos de Deus. Estão nos ministérios, nos diversos ministérios, apenas por conveniência, por interesses próprios. Ou de repente está na igreja por laços familiares. De repente o pastor é da família, ou tem um irmão que é da família, ou eu estou indo na igreja por causa da minha mãe, eu estou indo na igreja por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa dos meus filhos. Ou de repente porque eu tenho um amigo na igreja, ele é muito amigo meu, então eu vou na igreja por causa dele. Ou de repente a pessoa está numa igreja, né, e quer casar e não tem tanta moça assim, né, aí ele troca de igreja para ver se arruma um casamento. Então, amados, há pessoas em diversos ministérios que estão neles por conveniência, por interesses próprios. Embora nesses ministérios, né, se pregue sobre cruz, pecado, arrependimento, renúncia, a morte do eu, santidade, fidelidade, lealdade, doutrina, perseverança, comunhão, unidade, comprometimento, honra, aliança. Prega-se também sobre a volta de Jesus, né? Então, nesses ministérios onde essas pessoas estão por conveniência, com certeza todas essas mensagens, elas são pregadas. Mas estas pessoas, irmãos, que estão na igreja por conveniência, elas não têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz para a igreja. Porque
ela está ali por conveniência própria. O que geralmente acontece com pessoas assim, irmãos, é que elas trocam de ministério como elas trocam de roupa. Você já escolheu alguma comida assim, uma refeição no iFood? Então você entra nesses aplicativos, né, de pedir refeição. Aí você vai passando o dedinho e você escolhe aquela que é de sua preferência. Então as pessoas que estão nos ministérios por conveniência é mais ou menos assim. Elas escolhem estar no ministério que mais lhes agrada. Assim como elas escolhem um prato, né, de sua preferência, ela vai escolher um ministério que lhe agrade, né? Porque ela tem lá os seus interesses próprios. Então, se ela encontra uma igreja que vai atender os seus interesses próprios, então ela fica ali. O momento que não atender mais, irmãos, ela sai, não tem problema nenhum, né? Ela sai ela troca de ministério como ela troca de roupa. Então, trata-se, irmãos, de uma preferência pessoal, né, da pessoa. A pessoa não tem o coração convertido ao Senhor e aos seus propósitos eternos. Porque o coração dessas pessoas, irmãos, ainda está distante de Deus e dos seus eternos propósitos, né? Então, isso é muito sério. Por isso que o Senhor insiste em nos dizer, né, hoje, mais uma vez, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É claro que isso só vai acontecer, irmãos, se nós perseverarmos na palavra de Cristo, como nós lemos anteriormente, não sendo ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Então vamos ouvir a palavra de Deus não com negligência, sabe? Não desapercebido. Vamos ouvir a palavra do Senhor com atenção. E claro, vamos ser operosos praticantes desta palavra. Vamos ouvir atentamente o que o Espírito está dizendo, vamos crer em tudo aquilo que Ele está falando e vamos obedecer tudo aquilo que Ele está mandando. A palavra de Deus, irmãos, tem que habitar em nós, sim, ricamente, como nós lemos, né? Para nos instruirmos e nos aconselharmos mutuamente em toda a sabedoria. Por exemplo, eu sou um pastor, você vem pedir para mim um conselho. Eu não posso te aconselhar baseado nos meus conceitos, nos meus valores. Eu não posso te aconselhar com as minhas ideias, aquilo que eu acho. Eu tenho que te aconselhar baseado na palavra de Deus. E é assim que nós temos que nos aconselhar uns aos outros, baseados na palavra de Cristo. Por isso que o versículo diz que a palavra de Cristo tem que habitar em nós ricamente para nos instruirmos e nos aconselharmos mutuamente em toda a sabedoria. Por exemplo, você que faz parte de uma célula, você pode se aconselhar com seu líder. Você que é líder, você pode se aconselhar com seu supervisor. Você que é supervisor, você pode se aconselhar com seu pastor. Esse aconselhamento, essa instrução, irmãos, é mútua em toda a sabedoria. Aleluias, que é a palavra de Deus. Mas a palavra de Cristo também tem que habitar em nós ricamente, irmãos, também para nos proteger dos hereges e dos falsos pastores e mestres. A Bíblia diz, irmãos, que haverá hereges e falsos profetas, falsos pastores no meio da igreja, né? As heresias, presta atenção, as heresias e os falsos ensinos parecem ser a palavra de Deus. Sabe, você ouve uma heresia, você ouve um falso ensino, ele parece ser a palavra de Deus. Mas olha, irmãos, presta atenção, são diabólicos.
segundo a palavra de Deus. Seus pregadores, eles parecem ser pastores e homens de Deus. Mas o intuito deles, sabe qual é? É roubar a nossa fé e nos afastar do nosso soberano Senhor que nos resgatou. Então nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com as heresias e com os falsos ensinos. Atualmente, o campo que os hereges, os falsos profetas, os falsos mestres têm investido é na internet. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos. Eu vou ler um texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Você prestou atenção no que o Senhor falou nesse momento aqui? Eu vou repetir para vocês. A palavra de Deus tem que habitar, a palavra de Cristo tem que habitar em nós ricamente, também para nos proteger, irmãos, dos hereges, daqueles que pregam heresias e daqueles que ensinam falsos ensinos. Olha o que diz em 2 Pedro 2,1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, então assim como lá no mundo, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre nós crentes, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, sorrateiramente, heresias destruidoras. Até ao ponto, olhemos, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que nos resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então a palavra de Deus está nos alertando, irmãos, que também no nosso meio evangélico, no meio dos crentes, também haverá falsos mestres, ensinando, introduzindo heresias destruidoras, irmãos. Então, a heresia, o falso ensino, parece ser a palavra de Deus, mas não é, irmãos, é falso, é heresia. Então, olha, eu sou o pastor de todos vocês da Águia de Cristo. E a minha função como pastor é apacentar, sim, o rebanho. Mas eu também sou um atalaia do Senhor. Eu tenho que avisar você, comunicar você das coisas que estão acontecendo no mundo. Tenho feito isso através das pregações. Então, eu quero alertar você, que faz parte da Águia de Cristo, e você que de repente está nos acompanhando, tem nos acompanhado e faz parte de outra igreja, de outro ministério. Cuidado, mas muito cuidado mesmo, com tudo que você tem ouvido e assistido na internet e compartilhado com seus amigos. Cuidado, porque o que Pedro escreveu aqui em sua carta, esse texto que eu li, também está acontecendo, irmãos, em nossa geração. Sabe? Olha o que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6 ao 9. O apóstolo Paulo, ele estava admirado com o que estava acontecendo na igreja da Galácia. Olha por quê. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Sabe o que significa esse outro evangelho?
é um evangelho que não é o de Cristo. Não é o que está na Bíblia. Não é o evangelho que os apóstolos de Cristo pregaram. É outro evangelho. O qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Querem perverter, irmãos, a Bíblia. Então, olha o que ele diz. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora eu repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Sabe o que estava acontecendo aqui, irmãos? Os Gálatas estavam se desviando de Deus, que os havia chamado, na graça de Cristo, para outro evangelho. Não o evangelho que está escrito na Bíblia. Eles estavam se desviando, irmãos, para outro evangelho. E nesse texto o apóstolo Paulo chama os pregadores deste evangelho de malditos. Quem prega outro evangelho diferente daquele que ele pregou, que seja maldito. Ele diz, olha, mesmo que se um anjo descer do céu, trazer um outro evangelho diferente daquele que foi entregue para vocês, que é o que está registrado aqui na Bíblia Sagrada, que seja anátema, que seja maldito. Então, meu conselho de pastor, amigo de vocês, irmão em Cristo, não dê ouvidos aos hereges, não dê ouvidos aos falsos pastores, aos falsos profetas. Vocês se lembram que recentemente o Senhor nos deu uma mensagem cujo tema era o seguinte: foge também destes. Então o conselho que eu quero dar para você também: foge também dos hereges, foge também dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos apóstolos. Irmãos, e uma das heresias de que se tem falado ultimamente é que a Bíblia Sagrada, ela precisa ser atualizada e reescrita. Pensa, irmãos, a Bíblia, ela precisa ser atualizada e ela precisa ser reescrita. Então, isso, irmãos, é uma baita heresia. Isso é um ensino diabólico. Então, qual é o objetivo dos pregadores desta heresia? Daqueles que querem fazer isso? É adaptar a Bíblia às suas vidas de pecado e de iniquidade. Em outras palavras, eles querem que Deus se submeta a eles e à vida que eles levam. É isso que eles querem. Pois o que eles não querem é se arrepender de seus pecados e se submeterem a Deus e à palavra de Deus. Então eles querem mudar a palavra de Deus para dar respaldo para os seus pecados, para a vida mundana que levas, para as suas iniquidades. Então cuidado com o que você ouve na internet, com o que você assiste. Porque a heresia, o falso ensino, ele é ensino de demônio, é um ensino diabólico, mas parece a palavra de Deus. Parece, irmãos. Geralmente, quando eu falo isso, eu dou alguns exemplos assim de coisas falsas, né? Por exemplo, uma vez eu peguei uma nota falsa. Eu nem percebi que era falsa, irmãos. Sabe por quê? É igualzinha à verdadeira. O falso é igualzinho à verdadeira. E quem falsifica, ele faz de tudo para que aquela falsificação pareça, sim, com o verdadeiro. Mas é falso, irmãos. Parece, mas não é.
Perfume também. Uma vez eu comprei um perfume falso, pensei que era verdadeiro. Eu passei aqui em casa, tomei banho, saí, quando chego no portão já saiu o cheiro. E o cheiro é igualzinho do verdadeiro, irmãos. Então é isso. O falso evangelho, o outro evangelho, a heresia, o falso ensino bíblico, parece a verdade, irmãos, mas não é. É mentira, é ensino do diabo. Vem dos quintos dos infernos para enganar a gente que não está apercebido, que não tem a palavra de Cristo ricamente em nós. Em relação às heresias e aos falsos ensinos, irmãos, mais uma vez eu digo para vocês, cuidado. Porque, olha, presta atenção, parece igreja, parece que é evangelho, parece que é pastor, parece que é pregação, mas são doutrinas e ensinos de espíritos enganadores e de demônios. Sabe, parece igreja, irmãos, bonita, sabe, parece pastor, parece pregação, parece que está certo, mas está tudo errado, irmãos. E nós temos que tomar cuidado com isso. Irmãos, olha, aqueles que não querem ser transformados pelo poder do Evangelho, eles tentam de todas as formas adaptar o Evangelho à sua vida de pecado e de iniquidade. Sabe? E é essa turma aí que quer fazer isso. Eles não querem ser transformados pelo poder do Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, ele é poder para transformar a nossa vida. O verdadeiro Evangelho, não o outro Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele tem poder para transformar a nossa vida, pela renovação da nossa mente. Então eu tiro da minha mente tudo o que não presta e coloco no lugar a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Eu tiro todos os conceitos que eu tinha e coloco no lugar os conceitos, os padrões, os princípios do reino de Deus. E é por eles que eu vou viver. Você compreende isso? Então, amados, não há como a igreja deixar de condenar o pecado. Não há como a igreja de Cristo na terra, que é o baluarte da verdade, não há como a igreja deixar de condenar o pecado. As pessoas não entendem isso, até uns ridicularizam, mas Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E a igreja do Senhor é aquela na terra que condena o pecado. Irmãos, pecado é pecado. E esse pessoal que quer reescrever a Bíblia, atualizar a Bíblia, eles têm outro conceito de pecado. O conceito deles. Mas pecado, irmãos, é pecado. Pecado não é o conceito que eu tenho de pecado. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Então, se você está tendo uma prática na sua vida e a Bíblia diz que esta prática é pecado, então você está em pecado. Você precisa se arrepender e deixar o seu pecado. Mas esse pessoal diz, mas não é bem assim. Mas a Bíblia diz que é. Então creia na palavra de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 2,17, olha o que ele escreveu. Porque nós, os apóstolos, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Nós não estamos fazendo mercado, irmãos, da palavra de Deus, sabe, da fé em Jesus. Sabe, o Evangelho para nós não é um produto. Sabe, Jesus Cristo não é um garoto propaganda desse produto. Não é. A palavra de Deus para nós é tudo, irmãos. É a nossa base,
a nossa regra de fé e esperança. Única regra de fé, irmãos, e esperança. E para os apóstolos também eram. E tem que ser para nós. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ele também diz o seguinte, capítulo 4, versículo 1 e 2. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, agora presta atenção, nem adulterando a palavra de Deus. Irmãos, essa palavra aqui, de Deus, ela não pode ser adulterada. Eu não posso tirar nada e nem pôr nada. Eu não posso atualizar o que está escrito e reescrever o que está escrito. Jesus, por várias vezes, quando foi tentado lá no deserto, ele disse para o diabo, está escrito. Está escrito, irmãos, e não muda. Então, a igreja não pode, os ministros, adulterar a palavra de Deus. Antes, recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, irmãos, a Bíblia não precisa ser atualizada e reescrita. A palavra de Deus, ela é atualizada e inerrante. Ela é infalível, não tem erro. É a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é eterna. Oh, glória! Aleluias! Olha, o próprio Deus magnificou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Está lá no Salmo 138, 2. Deus, ele magnificou o seu nome e a sua palavra acima de tudo. Aleluias. Olha o que o salmista cantava no Salmo 119, 89. Porque o livro dos Salmos, os salmos são cânticos que eles cantavam, né? Com instrumentos. Então olha o que o salmista cantava, irmãos, lá no Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Irmãos, essa palavra é eterna. Essa palavra é de Deus. Ela está firmada lá no céu. Então você pode colocar nela toda a tua confiança. O Senhor quer que esta palavra habite em cada um de nós que somos crentes e vivemos pela fé no Filho de Deus, habite em nós ricamente. E Jesus, olha o que Jesus disse também. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Oh, glória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Já estou terminando. Hoje é dia da ceia, né, irmãos? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, olha, se a palavra de Cristo habitar em nós ricamente, se crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se nos enchermos do Espírito Santo, Deus nos guardará e nos livrará não só desta heresia, irmãos, mas de todas. De todas. Então, quando eu conheço a verdade, quando a heresia bater na minha porta, eu vou saber que é heresia. Eu vou saber que é mentira. Porque eu conheço a verdade. Aleluias. E para que a palavra de Cristo, irmãos, habite ricamente em nós, e para que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e que a gente seja cheio do Espírito Santo, é imprescindível, irmãos, que nós façamos aquilo que o Senhor mandou. Que a gente
todos os dias da nossa vida, irmãos. A gente estabeleça horários para nós orarmos, para nós lermos a palavra do Senhor e para meditarmos na palavra do Senhor. Mas, pastor, a minha vida é tão corrida, eu não tenho tempo para nada. Tem sim. Você precisa se organizar. Você precisa organizar o seu tempo. Né? Não sei se você gosta, de repente, de assistir filme, de assistir um futebol. Então, de repente, você perde 2 horas assistindo futebol, perde 2 horas, né? Assistindo um filme, ou fica não sei quanto tempo assistindo um programa, né? Então, você tem que organizar a sua vida. O que é mais importante para nós? Que a palavra de Deus habite ricamente em nós ou as nossas conveniências? Então, por isso que o Senhor também, certa vez, ele disse para os seus discípulos: quem não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Irmão, Jesus está voltando. E logo tudo isso aqui vai passar. Mas quem estiver nele está salvo. Quando ele voltar, vai subir com ele na glória. Então, olha, irmãos, fazer com que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor e se encher do Espírito Santo são coisas, irmãos, que geralmente sabe quem faz? Os crentes. Essas coisas têm que ser coisas normais na vida de um crente, na vida daquele que vive pela fé no Filho de Deus. Irmão, se você é crente, e eu sei que você é, se você é crente, então você tem que orar todo dia. Se você é crente, você tem que ler a Bíblia todo dia. Se você é crente, você tem que meditar na palavra de Deus todo dia. Porque se você fizer isso, cada vez mais você vai ser rico da palavra de Cristo. E você vai ser cada vez mais cheio do Espírito Santo de Deus. E quando esse monte de baboseira que ficam ensinando aí na internet bater na tua porta, você vai conseguir identificar: opa, isso aí não é de Deus. Aí o que eu faço? Rejeito. Não deixo que isso venha interferir a minha fé, a minha comunhão com o meu Senhor e com os meus irmãos. Né? Então eu quero encerrar essa mensagem, irmãos, lendo 3 textos da palavra eterna de Deus. Primeiro texto, Atos 17, 10, 11. Paulo e Silas em Bereia. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, é uma cidade. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Então eles foram para a cidade, chegaram ali, foram direto para a sinagoga dos judeus. Porque para eles congregar era a ordem de Deus. Aí o versículo 11 diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, irmãos, nós recebemos a palavra, mas nós temos que examinar, irmãos, para ver se as coisas são realmente da maneira que está sendo pregada. Então, sabe como você examina a minha pregação? Sabe como você examina as pregações que de repente você ouve na internet?
Não tem outro jeito, irmãos. Bíblia. Se está escrito aqui, irmãos, está certo. Se não está, foge, rejeita. Sabe? Não é ensino de Deus. Como a Bíblia diz, é ensino diabólico. Espíritos enganadores. Então, olha, os irmãos lá de Bereia, eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato como os apóstolos pregavam. Então, eu deixo essa mensagem no teu coração também. Sabe? Examine as Escrituras. Leia todos os dias. Deixe que ela entre dentro de você, faça parte de você, habite em você ricamente. E essa palavra habitar representa ser dono. Que Cristo seja o nosso dono, irmãos, e governe a nossa vida. O outro texto é o da mensagem, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aí Pedro, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 16 e 17, ele escreveu desse jeito, porque ele preveniu os irmãos, porque ele era um presbítero, ele era apóstolo. Então ele preveniu os irmãos. E é o que o Senhor está fazendo hoje, irmãos. Ele está nos prevenindo, sabe, acerca dessas heresias que estão aparecendo aí nesses últimos dias. O Senhor, ele está nos prevenindo. Então eu quero encerrar lendo o que Pedro escreveu, porque também faço essas palavras aqui, né, minhas também para a tua vida. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, olha só, acautelai-vos. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, sabe quem são esses insubordinados? Aqueles que deturpam a palavra de Deus. Aqueles que estão querendo mudar a palavra de Deus. Então, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Sabe? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então esta mensagem, irmãos, do Senhor hoje, o Senhor repetiu algumas coisas que falou domingo passado, porque nós não obedecemos o que Ele falou, e hoje Ele repetiu o que nós temos que fazer. Então, amados, estamos prevenidos pelo Senhor, né? Acerca desses insubordinados que querem deturpar a palavra do Senhor. Então, para que a gente não caia, irmãos, a orientação de Deus é que a gente cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a ordem do Senhor é esta: habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E seja cada vez mais cheio do Espírito Santo. Quando a mentira, quando o pecado, quando essas coisas baterem, as heresias baterem na sua porta, você vai detectar pela palavra de Deus que habita em você que, de repente, nada disso vem de Deus, e sim do próprio diabo. Amém, irmãos? Vocês recebem essa palavra no teu coração, amém? Amém. Então, ao nosso Senhor seja a honra, o poder eterno, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus.